Cláudia de Bulhões, novamente com vocês, trazendo o programa Gente da Gente. Porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E eu não começo nenhum programa, isso já é uma rotina, sem agradecer a equipe que me acolhe, fazendo comigo este programa Gente da Gente. Porque uma andorinha só não faz verão. Temos todo um acolhimento aqui, o cinegrafista, o master, o corte, isso, aquilo outro, quem escreve, blá, blá, blá. Muita gente. Então, não é justo eu começar o programa sem agradecer a todos vocês, né, meus amigos da TV Assembleia, e dando um beijo para vocês, de agradecimento. O nosso programa, ele passa pelo YouTube, ele passa pela TV gentedagente.com.br, ele é ouvido através da rádio gentedagente.com.br e as nossas fotos, quando saem boas, saem pelo site claudiadebulhões.com.br. Agora, toda vez que eu venho para o programa, vocês ficam assim, né? Quem será que ela trouxe? O que é que ela vai fazer hoje? Ela vai falar sobre isso? Vai falar sobre aquilo? Antes de eu falar quem está aqui conosco, eu vou dar os parabéns à Academia Alagoana de Letras. Olha a minha observação. Eu vou dar os parabéns à Academia Alagoana de Letras por ter escolhido o acadêmico, o mais novo acadêmico, que é o professor Jorge Tenório. Jorge, o meu abraço para você como novo acadêmico da Academia Alagoana de Letras, porque é importante para você, mas muito mais importante, eu acho, para a Academia Alagoana de Letras, ter um escritor como você em seus quadros. Mais um parabéns. E hoje nós estamos aqui com um professor. Eu considero esse homem assim, eclético. Ao mesmo tempo que ele pode ser um profissional sisudo, porque o profissional sisudo pode ser sério e pode não ser sério. A sisudez não quer dizer que ele seja sério. Eu posso ter minha cara fechada, séria e não ser sério. E ele é um homem sério, sisudo, alegre, extrovertido e amigo. Além de um grande católico. Nada mais, nada menos do que o meu grande amigo, que eu considero ele, Dr. Gerson Odilon. Prazer ter você aqui, Gerson Odilon. O prazer é nosso, Cláudia. Estar aqui é um presente de Deus. Na verdade, eu lhe disse antes de vir aqui, que de repente, nessas longas atividades, hoje me deu uma dor de cabeça, mas tenho absoluta certeza, faço minhas suas palavras, vai passar. E realmente passou. Primeiro pelo acolhimento que eu tive aqui e assim, elogio muito você pela beleza de reconhecer a qualidade do pessoal que trabalha com você, né? Conhecer a Quitéria, que nos transformou, né? Maravilhosa. Sou um homem bonito, fiquei mais bonito ainda. Tá ouvindo, né, Depois, Quitéria? o meu xará, Gerson, né? Que conhece de tudo aqui dentro. São pessoas, assim, de um sorriso constante, pessoas alegres. Eu fico muito feliz. O Wellington Melo, que está lá atrás. Não cheguei a encontrar com esse rapaz aí, mas com certeza na saída, ao tomar um cafezinho daqui da TV Assembleia, a gente vai prosear um pouco. Mas eu tenho muito a agradecer a você, ao seu público, pela oportunidade de estar aqui e estou à sua inteira disposição para o que você puder proporcionar em termos de informações nas minhas atividades, obviamente. Assim que ele chegou, eu reclamei. Falei, doutor Gerson,
cadê o chapéu de couro? Aí ele nos falou assim, eu não sabia por onde você iria enveredar. Se era pelo cordelista, se era pelo médico legista ou pelo poeta. Eu disse, vamos enveredar por todos os lados caminhos que formam esta personalidade, este homem que a todos atende com carinho e é muito acarinhado. Dr. Gerson Odilon. Dr. Gerson, você é médico? Sou médico. Dr. Gerson, você é cordelista? Cordelista, sou um aprendiz de cordelista. Sim. Você é um poeta? Também. Também aprendi. Porque, na verdade, assim... Ele fica sem graça. Eu fico sem graça. Assim. Tem até uma poesia de Patativa do Assaré. Sim. Não é? Que ele descreve muito bem. Em um momento foi numa faculdade onde ele foi filmado pela primeira vez. E ele disse, gravador que estás gravando aqui no nosso ambiente, tu gravas a minha voz, o meu verso e meu repente, mas gravador tu não gravas a dor que meu peito sente. Tu gravas na tua fita com a maior perfeição, o timbre da minha voz, a minha fraca expressão, mas não gravas a dor grave gravada em meu coração. Gravador, tu és feliz, ai de mim o que será? O que está na tua fita bem pode se desgravar, mas a dor do meu coração jamais se desgravará. É bonito, né, o cordel? Gente, não tem como a gente não se apaixonar. E você gravar isso. Aí eu venho com uma pergunta assim. Eu gosto muito de deixar meus entrevistados de calça curta ou de saia curta. Aqui não vou conseguir, que eu fico com uma calça bem amarrada. Assim. Você, ao entrar na faculdade de medicina, você já tinha essas predisposições, vamos dizer assim, artísticas, literárias? Tinha. Isso vem corre na veia do viçosense, né? Quando a gente nasce em Viçosa, isso. Aí já traz um gene lá específico só para se apaixonar pelo cordel, pela poesia, pela boa música. E isso a gente aprende. Eu, quando criança, quer dizer, eu nasci na Mata Verde, fica distante da própria cidade de Viçosa. Saía de lá 10 horas da manhã para pegar aula à tarde. E isso a aula era às 13 horas, mais ou menos 3 horas a pé, eu e meus irmãos. Meu pai, a pé, Gerson? A pé. Não tinha esses ônibus que eu vejo hoje. E ainda tem uma desculpa que eu vejo alunos faltarem a aula, porque o ônibus não passou. Meu Deus. Aí a gente às vezes levava batata no saco para comer, para almoçar. Meu pai era trabalhador rural, essas coisas todas, e a gente ia com tanta alegria. Ele só dizia uma coisa, se você perder o ano, vai trabalhar na roça. Pronto. E ninguém queria perder. Ninguém queria. E aí eu ouvia muito meu pai, eu trabalhando, cortando cana e às vezes no mato plantando cana. Então além de você estudar, ainda cortava cana no outro horário. Era sobrevivência, vendíamos banana na feira, saíamos lá da Mata Verde. Quem me conhece em Viçosa sabe onde é a Mata Verde. Tem um homem lá, o Dr. Rubens Vilela, que ele tinha um jipe, e até hoje eu lembro da carona que dava, era como se fosse um abanar, né? Um afago na alma. O seu Agenor também, que era motorista da usina, dava essa carona, imagine. Você que ia dar 3 horas? 3 horas, você andava em 20 minutos de carro. E de carro. Uma maravilha. Então, assim, eu agradeço tanto a Deus por ter passado por tudo isso, não é? E eu nunca cheguei a dobrar os joelhos, a pedir, meu Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Na verdade, veio tudo de graça, 0800. Por isso que eu sou tão grato, pouco que eu possa fazer para anunciar a palavra de Deus nos ambientes que eu esteja. Eu discordo. É uma dívida minha que eu tenho. Eu discordo com você. Eu tenho todo direito de discordar. Eita, eu discordo que veio tudo de graça. Porque tá certo, dai de graça o que de graça receber. Isso. Né? Mas você fez por onde? Não, na verdade é isso. Você estudou. Foi bom você falar isso, foi bom você falar isso uma vez. Não, eu discordo disso. Uma vez uma diretora de um colégio lá em Cajueiro me convidou para dar uma palestra sobre o medo e a arte de falar em público. E 7h30, eu estava lá às 7h30.
E os alunos começaram a chegar às 7h40, 7h45, e ela começou a repreender os alunos. Olha, vocês moram aqui, chegam atrasados, o Dr. Gerson veio de Maceió e chegou aqui no horário certo e de graça. Aí no momento que eu fui fazer a palestra, eu disse, olha, eu agradeço, fiz os elogios, tá? Eu disse, a senhora só errou numa coisa que disse que era de graça, eu não trabalho de graça para ninguém. Ela ficou branca. Eu disse, o meu patrão já pagou isso aqui, até o meu 13º está pago, porque ele é quem paga tudo isso, e me oferece todos os dias, me oferece 24 horas para eu usar da melhor forma. O pão de cada dia. Então esse meu patrão, que é Jesus, ele é muito forte, já está tudo pago aqui, não se preocupe não. Aí ela acalmou, né? Mas é bom você dizer isso, né? Que na verdade, assim, depende muito dos esforços. Então a gente faz um pedido, né, aos jovens, aos adolescentes, usem o caminho. Né? Tem um professor Marcos, que é um professor de Educação Física da Escola Técnica Federal de Alagoas, onde eu estudei. Ele disse, olha, Delon, eu criei meus filhos com a frase que você disse, quando eu era seu professor. Eu disse para ele, olha, se a sociedade me der a oportunidade, eu chego lá. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele era professor, marcava uma corrida lá na escola técnica, chegava eu e o Eliezer, era um colega que morava lá no Bebedouro, a mãe dele era fateira. Quem chegava primeiro, ou eu chegava primeiro, ou ele chegava primeiro. Agora, o que chegasse, dividia com o outro, porque esse professor dava 1 litro do leite Camil para tomar. E nós estávamos... Que coisa interessante, um saco plástico, né? De leite Camil, e nós tomávamos. Uma maravilha, quão gostoso era aquele leite. Ô Gerson, eu vou deixar mais uma vez você de calça curta. Você passou fome? Minha mãe não quis saber quando eu contei para ela, mas eu, alguns momentos, passei. Entendeu? Eu cheguei pedindo uma casa pão para comer. Você quer deixar mesmo, né? Eu nunca contei isso pra ninguém, porque eu contei pra minha mãe. Eu contei isso pra minha mãe. A gente só vê você bem-sucedido, você bonito de terno, você falando bem, você dando orientações aos jovens e não sabe o que você passou. Por isso que quando você diz que veio tudo de graça, eu lhe contestei. Na verdade, assim, meu pai me dava como se fosse R$20 para fazer o lanche durante a semana. Até hoje eu encontro motoristas da empresa que fazia o eixo Sanatório Centro, né? Eu encontro os cobradores que me conheciam na época, que tocava na cigarra para eu descer na porta de trás, porque eu não tinha dinheiro, e era uma época não tinha violência, essas coisas, e ele sabia. Aí, já médico, eu atendi um deles, ele disse, você tinha aquela luz, o jeito de conquistar. Linda. Entendeu? Às vezes eu passava por debaixo da borboleta, não tinha mesmo dinheiro, porque eu comprava livro. Meu pai me dava aquele dinheiro e eu comprava livro. Aí quando minha mãe descobriu isso, ela começou a chorar em saber, porque é o coração de toda mãe, né, fazer isso. Nós tem muito mais, meu telespectador, para a gente ouvir e para a gente saber de Gerson Odilon. Até daqui a pouco. Pelas leis da aerodinâmica, o besouro não pode voar. As asas são pequenas demais para o peso do seu corpo. E seu cérebro microscópico, incapaz de enfrentar a complexidade de um voo. Ainda assim, o besouro prova que o inexplicável, o difícil e o que parece improvável, muitas vezes acontece. Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. 100% de esforço, onde houver 1% de chance. O Corpo de Bombeiros está 24 horas a serviço da vida. Conta com equipes treinadas e prontas para resgate e salvamento, principalmente em casos de incêndio. É só ligar 193. Cerca de 100 homens estão de prontidão nos 3 quartéis da capital. São 5 quartéis à disposição da população no interior do estado. Os grupos de salvamento estão preparados também para agir nos episódios de acidentes de trânsito, usando para isso viaturas especiais. Ligue 193 se precisar. O Corpo de Bombeiros irá atender.
criança não se brinca. Todos contra o abuso sexual infanto-juvenil. Denuncie, Disque 100 ou acesse o site. Uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Alagoas. Cláudia de Bulhões, novamente com vocês, e tentando conversar com um homem que todos sabem quem é e como ele é, Dr. Gerson Odilon. Para os mais íntimos, Gerson. Né? E ele acabou de nos contar uma coisa que, assim, ele ficou emocionado, porque eu perguntei a ele se ele já tinha passado fome. E ele contou que encontra, né, de vez em quando, ainda aqueles cobradores que fingiam que não viam e deixavam ele descer sem pagar. Isso. Existem outros fatos, já que você quer... quer mexer com quer você? Mexer comigo. Um mendigo já me deu esmola. Eu vinha da escola técnica, ali na Barão de Atalaia, batendo umas moedas, era o dinheiro da passagem, era 1,20. Você batendo? Batendo com as moedas assim, e ele me pediu a esmola. Dizer a ele que eu não tinha, estava mentindo. Mas eu disse, olha, eu só tenho 1,20 aqui, a passagem é 1,50. Aí tá faltando 30 centavos aí, mano. Se eu der pra você, se você quiser, ele disse, não, me dê. Aí pegou o 1,20 e me deu 1,50. Menino, isso é uma coisa de Maria mesmo. Como eu fico em dívida com essas coisas. Um outro foi um rapaz, eu já fazia medicina agora. Eu passei a noite estudando lá na casa do meu irmão, morava na casa do meu irmão. E de manhã estava no ponto do ônibus, um rapaz chegou e disse, que relógio é esse? Aí eu olhei, que hora? Ele perguntou a hora. Deixa eu ver esse relógio. Eu peguei e entreguei o relógio a ele. Aí ele botou na mão e disse, me deu o dinheiro que eu dou o relógio. Aí eu disse, rapaz, eu acho que você tá igual a mim aqui, ainda não tomou café hoje, né? Eu também não tomei. O dinheiro que eu tenho aqui era R$2 mais ou menos e assim, você pode até ficar com esse relógio, mas esse relógio tem um significado muito especial para mim, que você já deve ter amado alguém e esse relógio que me deu foi a minha namorada e assim, eu perder, ela vai achar que foi um descuido. Você não poderia... Você ainda teve essa... Conversei com ele, ele me devolveu. Ele disse, eu tô vendo que você é um batalhador. Me entregou o relógio. É pobre que nem eu. É pobre que nem eu. Gerson, as pessoas precisam realmente dessas entrevistas para conhecer o próximo. Agora, você gosta de bolo? Gosto. Porque quando entrou a moça com a água, ele, parabéns, cadê o bolo? Aí eu digo, pronto, vou pegar do pé de Gerson. A minha esposa sabe essa história, porque como eu nasci distante da cidade, não tinha acesso. O que meu pai trazia eram algumas roscas, né, da padaria do seu Ponciano, que era um compadre dele, que a gente lembra até hoje, né, algumas brasileiras, mais um bolo assim, só, sei lá, Então foi difícil, foi já quando eu comecei até a namorar com a minha atual esposa, elas vão fazer um aniversário hoje, aí trazia o bolo, aí eu digo pronto. E a partir daí essa paixão por bolo é muito forte. E você começou, qual foi a vez que você comeu o primeiro bolo? Primeiro pedaço de bolo? Na verdade assim, eu não lembro do aniversário que tinha feito, mas assim, quem me demonstrou mais esse sentido do bolo mostrar assim, propriamente dito, foi a minha esposa, a Celina, que fez um aniversário assim. Podia ter tido um bolo especial comprado, assim, mas fazer um bolo próprio para dizer assim, vamos fazer um aniversário seu, né? Foi exatamente que ela mostrou esse sentido, que eu digo é um sentido da felicidade, que dinheiro não compra felicidade, mas compra bolo. Não compra felicidade, mas compra bolo. Não posso deixar de mandar um beijo para Celina, que vai nos assistir. E ela está sabendo coisas também, que ela já sabe, mas que a nossa plateia, não é plateia, a nossa assistência, os telespectadores não sabem. Não é? Só conhece o Dr. Gerson, que está todo arrumado, bonito, né? Todos os dias olho no espelho assim, meu Deus, como eu estou lindo. A minha esposa... Tem algum poema sobre isso? Não, vou escrever. Aí a Celina diz assim, meu Deus, eu queria ter a metade da autoestima que você tem.
Aí eu digo, me chamou de feio, né? Tem jeito. Ô, Gerson, a gente vai, assim, dar uma misturada nas coisas. Fica à vontade. Né? Porque você, para mim, você é uma referência em quase tudo. Você não sabia disso, está sabendo agora. Porque uma vez você citou uma frase em um programa seu, que depois nós vamos falar sobre os seus programas, que eu fiquei assim. Você falou que o cadáver, se eu estou errada, você me corrija. O cadáver conta a história da morte. Dele, né? Dele, sim, da sua morte. Né? Por que eu estou perguntando isso? Porque o doutor Gerson, ele é legista. Né? E ele, de vez em quando, ele faz algumas coisas que fala, porque até você não fala muito nisso, né, Gerson? Existe uma frase, permita-me, aqui no seu programa, fazer uma reverência ao grande Valdemir Rodrigues. Eu era diretor do ML, ele me trouxe aqui. E você pediu tanto essa entrevista aqui. Com o projeto já da construção do IML, que nasceu, era entusiasmado, ainda hoje sou, né? Estou lá dando meus plantões aos domingos. E a gente citou essa frase de Afrânio Peixoto, que diz que aquele que se apaixona, que se interessa pela ciência pericial, não deve ser atraído pelos pocados flash nem pelas luzes da ribalta. Quando você encontra um perito... Peraí. Repete com calma, porque isso é lindo. Não é bonito? Você... Aquele que se interessa pela perícia... Pela perícia, né? Não deve ser atraído pelos pocados flashes nem pelas luzes da ribalta. Ou seja, quando você vê um perito todo dia na televisão, o caso tal foi isso, o caso... Não interessa, tá certo? Não é a população que o perito deve mostrar a veracidade dos fatos, e sim consignar nos seus relatórios a mais perfeita reprodução daquilo que você encontrou. A linguagem silenciosa do cadáver. Ele vai contar para você que hora foi que morreu, se o tiro foi pela frente, foi pelas costas, quanto tiro, qual foi o órgão atingido, qual foi a causa-morte, se foi a hemorragia, se foi a lesão no tecido cerebral. Você tem que entregar tudo isso. E às vezes simbólica e silenciosa. Né? Você vai encontrar lá se a causa foi envenenamento, se precisa de um laboratório, você vai colher todas as informações. Não, doutor. Como é que se sabe isso tudo? Pois a medicina não é só ciência, mas é arte também. E aí, quanto Agora, eu fiquei mais... até incomodada na minha cadeira, porque realmente eu estou falando como legista de nome, mas como é que vai saber o tipo de veneno? Aí precisa de para que eu possa enxergar minha nuca, sim, eu preciso de um espelho. Para que um legista possa atuar de forma completa no instituto, eu preciso de um laboratório. Né? Você vai colher esse material, vai levar para o laboratório, seja toxicológico ou anatomopatológico, para fazer exame nas vísceras, para saber se foi envenenado, se não foi. Você pode determinar pelo tempo, pela rigidez do cadáver, pelos livores cadavéricos, você pode determinar, e tantos outros, são em 17 tipos de exames que você pode fazer só para determinar a hora da morte, né? Que a gente chama de cronotanatognose. Peraí. Tanato de morte, de morte, né? Gnose. Gnose é conhecimento. Então você vai conhecer... Cronotanatognose. Você vai conhecer o tempo de morte. Doutor, importante... Só para o ambiente não ficar assim tão pesado, agora eu vou virar para o médico e falar assim, qual foi a cronotanato de gnose? E qual foi a... Aí eu estou perguntando a ele a hora? Você pergunta que hora que você que morreu, aí ele vai dizer para você. Não, isso aí é uma maneira de eu perguntar a hora. Não. Que eu já queria perguntar. Qual foi a cronotanato? Não, a pergunta é uma necessidade do relatório, tanto na questão da investigação no direito penal, na persecução penal, onde você vai descobrir se aquele
aquela vítima, que hora foi que morreu, o álibi, quais os álibis, quem vai contar a história. Teve um caso no Rio de Janeiro que o empresário disse que saiu às 9 horas e a pessoa estava viva, saiu do Aras, né? E os legistas determinaram que 6 horas a vítima tinha morrido, a vítima tinha morrido, entendeu? Então entra em conflito. E uma outra coisa também é no direito civil, na questão de herança, quem morreu primeiro. Né? Se tem um pai, um filho, e quem morreu primeiro, foi o pai ou o filho? A questão da herança, na vocação hereditária. Você vai saber, vai depender, o legista dizendo a hora vai saber quem foi que deixou a herança para quem. Olha como é lindo. Os dois morrerem. Se os dois morrerem juntos, é o que a gente chama de comoriência. Né? Comoriência é a morte comum na mesma hora, você não consegue. Isso é, se conseguir saber quem morreu primeiro, a gente faz a primoriência. Isso dentro do nosso ordenamento jurídico. Porque no espanhol, por exemplo, eles apresentam a hora presumida, a presunção. Se está um idoso e um jovem, foi um afogado, caiu, o barco afundou. Quem morreu primeiro? O idoso. Eles usam essa presunção. Certo. No nosso ordenamento jurídico, não. Cabe ao legista determinar quem dos dois morreu primeiro. E a gente faz exatamente... Até por questões de herança. Até por questões de herança. Agora, doutor, o senhor é advogado, é? Sou também. Mas advogo pouco, né? Alguns casos que eu pego fora. Não, é mais importante, assim, por causa da sua... linguagem. Da sua... Como é que vai dizer? Para o seu trabalho, né, de legista. Soma bastante. Soma bastante, Isso né? são meus alunos do curso de Direito da UFAL, que como eu começava a ensinar medicina legal, eles terminaram induzindo a minha pessoa a fazer o vestibular. Eu fiz, cursei, e depois não podia porque nós pertencíamos à Polícia Civil. Aí depois que eu saí nós saímos, a perícia saiu da Polícia Civil. Aí eu pude fazer a prova da OAB. Eu já tinha feito a prova da OAB, só que tinha sido aprovado. E aí, assim, ninguém sabe, é a avant-première, né? Como o homem lá de cima é apaixonado por mim. E eu tenho que dizer isso a ele. Muito pretensioso. Eu sou mesmo. A prova era 100 questões, aí eu fiz 51. A prova teórica, a prova prática, 20 temas. Eu não tinha tempo, né? Dando plantão aqui, ali, acolá, trabalhando no hospital, ensinando. Aí eu digo, não, vou escolher só um tema aí. Eu estudei e foi exatamente o que caiu, que era habeas corpus, para fazer uma peça lá. Não é o dedo do homem? Agora, doutor Gerson, você é um homem que me espanta cada vez mais. Não seja pela feiura. Não, ainda mais. Eu acho que a gente vai ter que deixar isso para daqui a pouco, porque você também é artista de cinema. É? Ele ri. A gente não vai nem falar nisso agora, porque é um assunto maravilhoso. Eu acho que é uma maneira que você, se eu estiver enganada, né, é que você faz para sair um pouco daquele peso da sua profissão. Não. Não? É procurando peso, porque lá é tão leve, tão suave. É sério, se fosse, eu já tinha, todos os meus colegas se aposentaram. Eu estou lá, não pedi nem abono de permanência, ainda depois que alguém assistir, vai até me orientar, me dar coragem para que eu possa procurar a administração, para que eu possa requerer tudo isso. Porque mas não me preocupa. Vamos para o nosso intervalo, porque daqui a pouco nós vamos conversar com o artista de cinema, Gerson Odilon. Você não precisa ir até a delegacia para registrar a perda ou furto dos seus documentos ou aparelho celular. A ocorrência já pode ser registrada pela internet. Este é o trabalho da Delegacia Interativa, uma nova delegacia de polícia especializada no registro de ocorrências pela internet. O serviço foi criado graças à parceria entre a Universidade Federal de Alagoas, o Instituto de Tecnologia e a Secretaria de Defesa Social. Acesse www.delegaciainterativa.al.gov.br. Eu fiz o teste de AIDS porque eu quero ser mãe. Mulheres, se liguem e peçam o teste HIV na gravidez. Em qualquer unidade de saúde pública você faz esse teste gratuito. Se der negativo, eu vou continuar me prevenindo, o meu estilo de vida está ótimo. Se der positivo,
O quanto mais rápido eu souber, melhor para mim, que eu vou ter uma qualidade de vida melhor e vou poder me cuidar. A melhor forma de você se prevenir realmente contra o HIV é usando camisinha. Previna-se sempre. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. Este é o pulverizador para agrotóxicos. Desde que chegou na fazenda, não passou um dia sem trabalhar. Mas tanta produtividade exige cuidado extra contra o risco de contaminação. Sem a correta utilização, ele é uma doença de trabalho esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. É bom roteiro, hein? Nossa, bonita essa história. Não, é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, né? Cultural e de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Cabe, todo mundo cabe, assim. Cabe. E a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. A diabetes é uma doença que pode provocar sintomas agudos e complicações crônicas. Se você tem histórico na família, idade igual ou maior a 45 anos, é sedentário ou sofre de hipertensão, procure seu médico enquanto é tempo. Seus sintomas são sede e fome excessivas, urinar frequentemente e emagrecimento. Você não precisa adoecer para descobrir que a vida é doce. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Fui flagrada comendo bolo. Que absurdo. Desculpe, telespectadores, mas é porque não é para qualquer um, não. Só porque foi Gerson Adilon que veio aqui, a direção da TV mandou bolo para ele. Aí eu fui roubar um pedacinho de bolo e na hora eu fui flagrada. Você tem muito prestígio, hein, doutor? Muito, é. Ganhou, o homem realmente lá em cima é apaixonado por você. Mandou Diz um bolo. o poeta que há momentos na vida em que qualquer que seja a posição do corpo, a alma está de joelhos, né? Olha. Imagina a minha alma assim, supinando aos céus, agradecendo por um bolo. Por um bolo e lindo que bolo. Coisa, né? E feito pela Quitéria. Quitéria, que é de Viçosa também, minha conterrânea. Também, Atenas brasileira, Atenas, né? De Alagoas, Atenas, Brasil. Falando em Atenas, são tantos assuntos, você não pode vir só uma vez não, gente. Virei outras vezes. Como foi boa aquela festa no Bananal, né? Perfeita.
Eu depois não vou falar nada agora, porque depois eu vou pegar você, viu, Luiz Passos, para vir aqui. É Luiz ou José, né? Então Passinho. Passinho para vir aqui para falar. Ô Gerson, e agora com esse negócio de você não ter comido o bolo, todo mundo lhe dá bolo, né? Tem uma amiga que mora lá do Benedito Bentes, de vez em quando ela leva um bolão desse tamanho pra mim. Nossa Senhora, a semana toda comendo bolo. Ô Maria, muito obrigado pelo bolo, muito gostoso aproveitar. Agora voltando para a sua parte profissional, aonde nós estávamos, eu vejo pessoas chamarem necropsia. Eu quando estudei era necrópsia. Eu vejo pessoas chamarem autopsia. Eu acho tão estranho isso, doutor Gerson. Na verdade, o nome correto deveria ser necrotomoscopia. Necrotomoscopia. Necro é morto, tomo é corte, escopia é ver. Você vê o morto através de cortes, que é um conjunto de procedimentos realizados no corpo com a finalidade de buscar a realidade, a causa e a natureza jurídica da morte. Então essa é a proposta. O Código de Processo Penal, no artigo 162, diz que a autópsia será feita pelo menos 6 horas antes, 6 horas depois do evento, para que esperar, porque pode estar em estado de catalepsia. Então tem que ter um período de 6 horas, ou seja, quando o corpo chega no ML, se for uma morte de imediata, os familiares têm que esperar que cumpra esse prazo legal. Excetuam-se, nesses casos, aquelas mortes se for a decapitação, o carbonizado, você não tem que esperar mais coisa nenhuma. Tá? Então, o legista vai ter que consignar isso nos autos, no seu laudo. Mas necropsia, necromorto, para ver o morto. Autopsia, auto-ver. Porque autópsia ou autopsia pode ser feito o exame de corpo de delito também. Porque a autopsia vê a si próprio. Aí você tem como uma referência. Você olha para você, que está vivo, né, e vê o morto, e faz uma referência entre um e outro. Peraí, doutor. Peraí. O meu pouco estudo me confundiu. Tá. Pode repetir, por favor, essa relação? O termo mais usual e utilizado e cientificamente aceito é a necropsia. Né? Necro, morto. Psia, ver. Você vai examinar o morto. Já a autopsia pode ser utilizada tanto no morto quanto no vivo. Né? Alguns autores dizem isso. Né? Não sai da minha cabeça. Mas o termo autopsia pode também ser utilizado de que autopsia, ele conta, ele fala também, o seu corpo diz a hora da morte, e por isso que o Código de Processo Penal botou autopsia, mas o termo correto existe o exame cadavérico, exame tanatológico. Doutor, são várias sinonímias. Você já me conhece, sabe que eu sou um pouco irreverente. Como é que o meu corpo tem relógio? Não, desculpe a irreverência, mas como é que ele vai dizer que eu morri às tantas horas, doutor? Então, o corpo não tem o relógio, ele tem os fenômenos que acontecem, tá certo? Então, quando termina a morte da vida, começa a vida da morte. Já foi dito por Álvares Menezes. Ou seja, quando você morreu aqui, aí começa uma série de fenômenos que vão acontecendo com os cadáveres, né? Por exemplo, aí dá vontade de falar tudo de uma vez só. Fale, mas o programa não dá, são 6 horas o mínimo para falar sobre... Aí não. Mas assim, se um corpo morre, é dito um morto hoje, às 16 horas, amanhã às 16 horas, 50% dele ainda está vivo. Ou seja, as células não morrem automaticamente. A morte não é um abrir e fechar de portas. É um conjunto de
fenômenos que vão acontecendo, as células vão morrendo aos poucos, as unhas continuam crescendo, as células parietais do estômago continuam produzindo ácido clorídrico e às vezes causa até uma úlcera e o legista inexperiente pode confundir essa úlcera com uma causa-morte. Né? Os espermatozoides continuam vivos ainda até cerca de 72 horas, você pode colher os espermatozoides, ver quanto por cento ainda está vivo. Então precisa de um laboratório, você vai determinar o tempo de morte. Os livores, a rigidez que começa de cima para baixo, o primeiro músculo a enrijecer são os massetes, os primeiros músculos, depois da nuca, os membros superiores, o tronco, os membros inferiores. Então você vai tendo essa análise através desses fenômenos, né? Você pode colher o humor vítreo do olho, levar para um laboratório e ver a concentração de potássio. Isso é uma tese de doutorado do Dr. Francisco Moraes, lá do Paraná, para você determinar o tempo de morte. Até 20 horas de morto, você pode dizer a hora exata que aquele corpo teve a sua morte real. Daí, com essa explicação, agora eu entendi por que pode haver transplante. Sim, aí entra no outro conceito. Não, porque se não morre logo... Se tem essa passagem... Perfeito, excelente pergunta, viu, Cláudia? Porque antigamente o conceito de morte era só a ausência da respiração. Sim. Ou seja, Galeno disse, viver é respirar. Se não está respirando, está morto. Né? Depois veio a questão do coração, onde era parada cardíaca. Durante muito tempo ficou parada cardiorrespiratória. Mas em 1967, no sul da África, o professor Christian Barnard, ele fez o primeiro transplante, ou seja, ele retirou o coração de alguém para colocar numa outra pessoa. Bom, no momento que você tira o coração de alguém para colocar em outra pessoa, você mata essa pessoa. Mas ele disse, epa, não é assim. Essa pessoa, que não é pessoa, esse corpo já está morto porque não tem atividade encefálica. Aí entrou a morte encefálica, né? Quando o encéfalo não emite nenhum sinal de perfusão, nenhum sinal elétrico, nenhum sinal de metabolismo. Ou seja, através dos exames, como uma ressonância, através de uma cintilografia, de uma tomografia, você percebe que há um stop. Você coloca um contraste, chega na base do crânio, você vê que não progride nada daquele contraste. Sinal de que está colabado o encéfalo, e aí está em morte encefálica e não tem como reverter. Gente, eu tô assim, ó, maravilhada. É por isso que encanta, né? Por isso que a gente se apaixona mesmo. Apaixona, mas você não tem medo, não? Não, tenho não. Eu tenho algumas histórias, mas depois eu conto, num outro programa. Outro programa. É o lado lúdico da medicina legal. Tem, porque quando eu fui do Hospital Universitário Antônio Pedro, tinha lá embaixo, porque sempre a parte que tem os cadáveres são embaixo, né? Aí a gente ia para lá, mas eu ia morrendo de medo, porque tinha que fazer alguma anotação, né, como assistente social, que eu fui assistente social e sou psicóloga e comunicadora. Aí eu tinha que anotar, doutor Gerson, vou contar uma coisa. Aí eu tenho que contar. Aí eu morrendo de medo, faltou luz. Olha aí. Naquele tempo não tinha essas luzes, né? De emergência. Quando eu chego lá, tinha um senhor que trabalhava, coitado, sofria de vitiligo. Quando ele me aparece com aquela roupa branca, doutor, que ele me desculpe, mas ele já faleceu e eu já contei isso a ele muitas vezes. Quando ele apareceu, estava deitado numa pedra daquela. Quando ele apareceu de roupa branca, de vitiligo, eu dei uma carreira. O Hospital Antônio Pedro todo soube dessa história, lá em Niterói. Porque realmente fica aquele silêncio. Hoje não deve ficar mais, porque tem rádio, tem isso, tem telefone, né? Antigamente aquele Mas silêncio. O gostoso é o silêncio, né? Porque às vezes a gente tem medo do silêncio, não é? Mas o silêncio é bom. Há sempre uma forma de você pensar, conhecer a si próprio, é você tirar pelo menos 5 minutos, no mínimo, para ouvir o barulho do silêncio. Do silêncio. O barulho do silêncio. Vamos para o nosso intervalo. Haja tempo. Até daqui a pouco.
Usar medicamentos merece cuidado e atenção. Consuma apenas medicamentos prescritos pelo seu médico ou dentista. Leia sempre a bula. Opte por genéricos, é mais barato e tem a mesma qualidade. Em caso de reações adversas, além de consultar seu médico, comunique à vigilância sanitária. Todos têm o direito de receber medicamentos pela rede pública. Lute para que não faltem medicamentos no SUS. Informe-se. www.idec.org.br. Para evitar que acidentes ocorram, os condutores de embarcações devem estar habilitados pela Autoridade Marítima Brasileira e não podem ingerir bebidas alcoólicas. Quem não cumpre as normas de segurança da navegação pode causar graves acidentes. Teto é mais do que uma casa. Ajude a dar teto a milhares de pessoas em situação de pobreza no Brasil. Faça sua doação acessando teto.org.br/amigos e contribua por uma sociedade justa e sem pobreza. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. No começo eu era azul. Uma cor legal, positiva. Mas todo mundo achava estranho. Aí eu resolvi mudar. Fui direto pro vermelho. Tipo queimadona de sol. Mas todos continuavam me olhando diferente. Tentei algumas variações até chegar nessa cor básica. E agora, ninguém me acha assim tão diferente. Quer dizer, tem gente que ainda acha, mas é só uma questão de tempo. Para evitar que acidentes ocorram, os condutores de embarcações devem estar habilitados pela Autoridade Marítima Brasileira e não podem ingerir bebidas alcoólicas. Quem não cumpre as normas de segurança da navegação pode causar graves acidentes. Meu telespectador, bolo de chocolate é demais, viu? Tá vendo Quando que souberam que o Gesso gostava de bolo, pronto. que o Gesso gostava de bolo, não sei onde foi buscar, que trouxeram até bolo. Veja como ele aqui é assim, né? Eu mal me dou um copo d'água. E ele é bolo. Mas não tem problema. É um prazer ter você aqui. Eu que agora, me sinto à vontade, bem em casa mesmo. Estamos servindo bolo, imagina. Nós estávamos, a Celina chega lá, você comeu bolo. Nós estávamos em off aqui, porque se vocês pensam que eu fico calada, eu fico tirando o que eu posso. Eu soube que ele foi à Índia fazer uma palestra. Conta, Gerson Abilon. Conta, porque você é todo na sua, simplicidade. Eu tenho um colega lá de Goiânia, o Leonardo. Ele, inclusive, faz parte de uma chapa que nós estamos concorrendo para a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. Imagina o meu doutor entrevistado, ele está concorrendo para a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. É dia 16 desse mês. É o Brasil todo, Brasil né? todo. Aí o Leonardo tem um amigo na Índia, o Adarsh, professor doutor Adarsh, que o convidou para falar sobre sexologia forense. E o Leonardo, que a gente tem muito tempo de atividade em medicina legal e perícias médicas, perícia de trabalho, ele disse, vou chamar meu amigo Gerson. E nos convidou e nós fomos lá, passamos quase uma semana lá em Nova Delhi.
e nós falamos sobre a perícia em caso de tortura, né, de como avaliar se aquele corpo foi torturado antes de morrer. Você tem uma gama de elementos que somam para que você chegue a um diagnóstico de que, por exemplo, a glicose. O indivíduo que passa sobre a condição de tortura, ele metaboliza toda a glicose. E aí vem um substituto que é o glicogênio. Então você vai dosar essa glicose, vê a glicose na urina também, vê outras substâncias. Eu nem pergunto, porque eu não vou entender mesmo. Então é exatamente... O torturado tem todas as características, vamos dizer assim... Muitas vezes vem silenciosos. Se você precisa aí de um respaldo de laboratório. Né? Se você tiver um laboratório bom, e aí você vai somar para a conclusão do seu relatório. Não, aí conta. Você tá querendo ir Não, lá. mas aí eu sei que o tempo que você estava falando é pouco, né? Você queria falar exatamente isso. Não, mas eu quero saber disso. Da casa de tortura? Como que foi feita essa palestra? Como que você explica a perícia? Então, no Brasil não tem essas coisas de tortura, não, dos agentes. Foi a primeira coisa que eu falei, só em outros países. Só em outros países, tem, né? Mas, assim... Mas, à medida que a gente vai estudando, vai se aperfeiçoando e vendo os tipos, as equimoses, os edemas. Então, a primeira coisa que o legista deve, numa conduta, é examinar as vestes, depois todo o tegumento cutâneo, né, ver toda a pele, depois as cavidades, a cavidade oral, nasal, auditiva, vaginal, anal. Muitas vezes a pessoa recebe essa modalidade de tortura. Depois, existe toda uma gama de substâncias que são dosadas, onde o indivíduo libera a partir CPK, CPK-MB e tantos outros. Do mesmo jeito que o coração, quando infarta, libera, porque o coração injuriado, o músculo injuriado, ele libera essa substância, o mesmo músculo esquelético, no indivíduo está sofrendo tortura, ele também libera essas substâncias. E você pode captar isso. Opa, aqui houve uma injúria muscular, houve um trauma. E aí fica mais fácil de você dizer que é muito provável que aconteceu. Gente, vocês já pararam, meus telespectadores e meus caros internautas, já pararam para entender que vocês estão tendo um entrevistado que já foi a Nova Delhi, né? Na Índia? Na Índia, foi. Ele fica inibido, mas tem que dizer, foi lá professor. No mausoléu de Mahatma Foi Gandhi. na associação, ele foi fazer foi fazer uma palestra lá. Isso é muito difícil, professor, isso é muito importante. Agora, vamos deixar esse lado, são tantas as coisas, porque o meu maior conhecimento com o professor Gerson Odilon foi porque nós trabalhávamos na mesma TV. Isso. Não é? E o professor Gerson tinha um programa que eu não perdia, que era aquela Medicina em Destaque. Anotei até aqui, porque eram verdadeiras aulas. Não, o programa antes era Medicina e Vida. Medicina e Vida. Medicina e Vida. Agora está Medicina em Destaque. É esse que já pegou mesmo na TV Mar, e aí tá... Você está agora na TV Mar. TV Mar. Antes na TV Maceió, né? Exato. Isso. Com a Medicina e Vida. E agora Medicina em Destaque. Exatamente isso. Aí você vai fazer daquela mesma maneira, informando sobre as doenças. Na verdade, a gente não é... A gente escolhe os profissionais, a gente fala sobre a vida, porque às vezes a gente conhece o médico, mas não sabe a vida do médico. Sim. Deu uma entrevista com o viçosense, doutor Antônio de Pádua, ele ficou até emocionado, porque como é que a esposa concilia, como é que ele concilia a esposa e medicina? Porque é um sacerdócio, quem casa com o médico, o médico, aquele que casa com a médica, sabe dessa atividade onde você não tem tempo para si mesmo, a realidade é esta. E você conciliar tudo isso de uma forma alegre, de uma forma... Chegar bem-humorado. Chegar bem-humorado. Depois de um dia de trabalho, isso. De abrir um cadáver, de acolher bem as pessoas, os familiares. Eu fiquei triste uma vez, eu terminei uma necrópsia de uma criança que tinha morrido, era de um empresário lá do Farol. E quando eu terminei, já tinha terminado o meu horário, o corpo chegou... E alguém foi me perguntar se eu podia liberar. Bom, criança, o que é que eu faço aqui? Eu sou funcionário público e etc. E aí liberei. Quando eu liberei, chegou um ex-aluno meu, que era parente, e bota um envelope no meu bolso.
E quando, que é isso? Eu disse, não, o pai da criança mandou eu olhar, parece que era R$2.000. Ixi, como diz o Matuto, vixe, chega dói na gente, né? Eu disse, olha, vem cá, eu acho que você foi meu aluno, eu acho que você perdeu uma aula. Né? Falou isso? Falei, eu acho que perdeu a aula de ética, tá certo? E, na verdade, você pega isso aqui, entregue, diga a ele que faça um uso, dê aos pobres, mas eu não posso receber. Porque eu estou no cargo, imagine se tivesse, essa é a parte que eu mais gosto. Se eu não gostasse de medicina legal, eu já tinha me aposentado há 7 anos, continuo lá. Porque eu gosto, eu amo fazer alguma coisa, eu amo contribuir com a justiça. Né? Quantos casos de repercussão aconteceram e nós participávamos e a gente fica feliz da forma com que a gente ajudou, né, ao judiciário para resolver melhor. Mas você tem também o programa que fala muito de Maria, não é? Esse é... Como é esse programa? Esse era Caminhando com Maria, agora vai ficar Mar de Maria. Mar de Maria. Mar de Maria. Tem inclusive alguém que se propôs a fazer uma música, tem aquela do Padre Antônio Maria, no Mar de Maria, mergulhei. Mas a gente vai criar uma outra música para fazer a vinheta bem bonita, e cantar e poder partilhar, né, toda a missão de Maria aqui na Terra. Nós poderemos e o seu amor por Maria. Por Maria, né? Eu tenho um filho padre e, na verdade, ele disse, eu disse, rapaz, ele passa 15 anos, ficou fora, né? E quando a mãe ligou chorando, quando é que você vem? Eu disse, mamãe, eu tenho uma mãe aqui que toma conta de mim, a gente já sabe. Oh, meu Deus, né, do céu. Então tem uma passagem de Lucas que diz que aquele que não deixa pai e mãe segue não é digno de mim. E exatamente isso que ele vive, está feliz, né? Foi o aniversário dele há poucos dias, não pôde, desde que foi ordenado ele não veio em casa. Imagine, mas a gente admira bastante pela fiel dedicação e a vocação que ele tem. Isso nos engrandece como família, em saber que ele escolheu aquilo que ele ama. E pra gente, eu digo, o segredo da felicidade é você fazer aquilo que gosta, ao lado de quem ama e em sintonia com Deus. Eu acho que o resto... Ô Gerson, e você também é uma pessoa que gosta muito de fazer programas folclóricos, né? Com cordelistas, com pessoas que fazem poemas até muito interessantes, muitas vezes até meio uns satíricos, meio picantes. Eu acho maravilhoso. Pensa que eu não lhe sigo, eu lhe sigo sim. Falar em satírico, um cantador chegou na casa do Cega Aderaldo e ele, com aquele cuidado com as crianças, né? Aí ele disse, poxa, esse Cega Aderaldo seria um pai de família excelente, mas nunca casou. Aí, Cega Aderaldo, você nunca pensou em casar? Ele disse, já pensei em casar, essa verdade eu não nego. Mas pela minha experiência, batata quente eu não pego, porque quem enxerga leva chifre, imagine eu que sou cego. Caro telespectador, caro internauta, muito obrigada, doutor Gerson Odilon. Foi um prazer ter você aqui. Cláudia Bulhões, eu fico muito feliz em estar aqui, assim, e saber que você tem um público fiel, em que você é muito querida, né? O seu programa Gente da Gente, e assim me sentir gente, né? Isso é muito bom, a gente se sentir gente todos os dias. Muito obrigada e até o próximo programa.